Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a queimadura. O que é de fato uma queimadura, pessoal? A queimadura, ela vai acontecer quando um grande grupo de células, ou a pele ou outros tecidos, eles são lesados ou por uma fonte de calor, ou por uma fonte química, ou por uma fonte de radiação. As queimaduras, elas podem ser leves ou profundas, pequenas ou extensas. A gravidade do quadro depende de dois fatores: da sua extensão e da sua profundidade, tá? Bom, os tipos de queimadura. As queimaduras de primeiro grau, elas atingem a camada da epiderme. As queimaduras de segundo grau, elas atingem a epiderme e a derme. E as queimaduras de terceiro grau, elas atingem a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Os graus da queimadura, conforme eles vão aumentando, obviamente a gravidade do caso também, porque elas atingirão camadas mais profundas da pele e consecutivamente fazendo com que a exposição, a porta de entrada para infecções recorrentes aumentem, uma vez que o tecido, que a pele, que funciona como uma barreira contra agentes inoportunos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários. Quando essa barreira ela é destruída, nós temos aí uma porta de entrada para infecções recorrentes. Então, num primeiro momento, na queimadura de primeiro grau, a integridade da pele ainda será mantida, ainda não haverá o rompimento da pele. Nos outros graus ali da queimadura, esse rompimento acontecerá de modo a comprometer de um modo mais profundo a integridade a saúde do indivíduo, uma vez que há o rompimento da pele, a pele funciona como uma barreira protetora, de modo a se tornar aí uma porta de entrada para infecções recorrentes. Daí nós teremos outra problemática, além da lesão propriamente dita, do desconforto, do comprometimento, nós temos a probabilidade dessa lesão se tornar uma porta de infecção, uma porta de entrada para infecções recorrentes. Tanto por isso que precisamos administrar a vacina antitetânica, para que assim esse indivíduo se isente de um risco de se contaminar com tétano ou com e outras tantas possibilidades de contaminação poderão surgir, uma vez que haverá essa ruptura tecidual, tá? Então, pessoal, vamos falar da queimadura de primeiro grau, ela é mais superficial. Quais são os sintomas? A vermelhidão, o desconforto, o aumento da temperatura local, poderemos ter ali a presença de alguns dos sinais flogísticos, e os cuidados são aplicar uma fonte ali um pouco mais fria, local, só que também não pode ser uma água, uma compressa muito gelada, porque também podemos danificar aquele tecido que está fragilizado. A gente fala de uma água morna corrente, tá? Para trazer um conforto imediato e impedir com que aquela queimadura se dissemine aos tecidos mais profundos. Aplicação de pomada, e temos aí uma probabilidade de alguns dias esse tecido fazer a regeneração, tá? A queimadura de segundo grau é aquela que envolve a epiderme e a porção mais superficial aí da derme, tá? Os sintomas são parecidos com a queimadura de primeiro grau. Podemos ter a presença dos sinais flogísticos e a tendência aí é que até umas 3 semanas a gente tem ali a cicatrização, dependendo do tipo de pele do indivíduo, se ele tem propensão a queloide, se ele tem diabetes, tá? E aí, nesse caso, como houve ali uma ferida uma lesão um pouco mais profunda, precisaremos fazer os curativos oclusivos com as pomadas adequadas, com a hidratação adequada, a fim de evitarmos com que aquela ferida se torne uma porta de entrada para infecções recorrentes. As queimaduras mais profundas, gente, elas atingem todas as camadas da derme e também os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas e os capilares sanguíneos, tá? De modo a trazer muitas complicações ao paciente, dentre elas problemas com a regulação térmica, uma vez que esses tecidos eles são lesados, tá? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, depois vocês dão uma olhada aqui, quanto à extensão, é como nós vamos avaliar a gravidade dessas lesões, tá? Nós vamos avaliar de acordo com a localização das queimaduras, tá? E aí os possíveis comprometimentos, aí tem aqui anotadinho para vocês. Então, os cuidados de enfermagem, eles estão relacionados a monitorar os sinais vitais, uma vez que essas queimaduras elas podem comprometer toda a questão respiratória do indivíduo, de saturação de oxigênio, isso tudo nós vamos monitorar. Nós vamos também cuidar dessas feridas propriamente ditas,
para que elas não se tornem portas de entrada para infecções recorrentes. Nós vamos hidratar esse paciente, uma vez que a pele aconteceu essa lesão significativa, né, em seus tecidos, ele pode ter uma perda significativa também de líquidos, então nós vamos hidratar esse paciente corretamente, vamos verificar ali sempre o seu nível de consciência, isso é fundamental a toda e qualquer situação complexa que esse paciente possa vir a sofrer. E vamos tratar dessas feridas com pomadas apropriadas, que contenham propriedades antibióticas, analgésicas também, porque esse paciente sentirá muita dor. Vamos prover o repouso a esse paciente, tá? Sempre ali verificando e monitorando os seus sinais vitais, e obviamente tratando das feridas propriamente ditas, de acordo com as suas características, tá? As que apresentam ali um tecido necrosado, obviamente passarão pelo processo de debridamento. As que não, nós realizaremos toda a limpeza dessa ferida, de modo a garantir a regeneração tecidual, se isso for possível, utilizando soro fisiológico para a sua higiene, deixando essas feridas devidamente secas, devidamente esse curativo será oclusivo quando necessário, com as pomadas prescritas pelo médico, de acordo com as características que possam apresentar. Se for uma ferida muito exudativa, apresentar a liberação de secreção, vamos administrar o carvão ativado, mas sempre conforme prescrição médica, tá? Reforçar o suporte nutricional, que pode funcionar aí como um auxiliar na regeneração tecidual, né, principalmente alimentos que contenham proteína, fazem com que os tecidos eles se regenerem adequadamente. Então vamos ofertar a esse paciente, claro, sempre de acordo com as suas necessidades. Se esse paciente conseguir realizar uma alimentação sólida, assim o faremos. Se não necessário, se de repente ele teve um comprometimento na região oral, a gente faz uma alimentação mais pastosa, sempre de acordo com aquilo que o paciente nos apresentar. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até daqui a pouquinho.